A nossa live hoje, ela tem uma missão, que é fazer aquilo que eu mais adoro: assistir filmes, assistir séries e trazer reflexões, principalmente para o mundo nerd e para a psicologia como um todo. Não consigo separar as duas coisas nunca. A live de hoje é sobre as metáforas da vida e a gente vai utilizar o filme Luca como um pano de fundo para isso. Uma coisa que eu quero deixar muito claro, que vai ter um momento da nossa live que eu vou avisar vocês, quem ainda não assistiu o filme Luca, eu vou avisar aqui, gente, a partir desse momento vai ter spoiler do filme. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que não curte, tem gente que prefere assistir primeiro, então assiste até um determinado momento da live e depois, se você não assistiu o filme ainda, não gosta de spoiler, assiste o filme, depois pega lá os arquivos gravados que tiver, ou aqui mesmo no Instagram, ou lá no meu canal, no Clínica Nerd, para que a gente possa discutir e abrilhantar mais a nossa discussão. É óbvio que, se você não liga para spoilers, continua com a gente até o final hoje, que a gente vai discutir esse filme. Mas vamos falar um pouquinho mais do filme. Vamos dar um apanhado geral de quem é o filme, sem muitos spoilers, mas falar mais daquilo que tem, que já saiu, que está nos trailers e tudo, para que a gente possa começar a ter um pano de fundo do que a gente vai discutir aqui hoje. Um italiano chamado Enrico, para não falar errado, viu? Eu não tenho sotaque nenhum italiano, então é Enrico Casarosa. Ele já fez alguns outros filmes na Pixar, esse não é o primeiro, e ele trouxe o filme Luca e quis trazer e retratar um pouquinho da Itália, da Itália da infância dele, da Itália que ele conhece, usando elementos que ele conhece. Os personagens principais do filme, por mais que o filme tenha o nome de muitos personagens, que é Luca, né? Aparentemente o filme deveria ser só centrado nele, eu diria que ele tem 3 personagens principais. Esses 3 personagens têm influência direta em tudo que acontece no filme, que é o próprio Luca, Alberto, o outro amigo monstro que ele conhece, e Giulia. Luca e Alberto são 2 monstros marinhos que vivem num local na Itália chamado Riviera Italiana. Segundo a sinopse do filme, segundo o que o filme traz, ele fica próximo a Gênova, entre Gênova e Florença, que é um lugar pitoresco, com águas profundas e cristalinas, e que existem muitas lendas. E ele quis, na verdade, trazer algumas ideias de metáfora do que acontece nessas pequenas cidades pesqueiras que tem lá, mais ou menos no meio da Itália, né? Assim, fica um pouquinho mais acima da bota, se você quiser meio que localizar geograficamente ali onde é que fica essa região. Então, Luca, como qualquer garoto da idade de 10, 11 anos, ele é extremamente inventivo, inteligente. Ele aparentemente não é um garoto comum. Só que a única diferença dele é que ele é um garoto, um monstro marinho, que vive numa comunidade de monstros marinhos nesse mar próximo a uma pequena cidade que chama Cosarossa, lá na Riviera Italiana. E eles vivem de cultivar, e no caso do Luca, por exemplo, ele é um pastor de peixe e ovelha. Eu nem sei se isso existe, mas como também não sei se monstro existe, né? O desenho tá aí pra isso. E ele sonha muito, sempre sonhou muito, e no filme retrata muito o sonho de Luca de ir pra superfície, mas ao mesmo tempo o medo que ele tem disso. Só que um dia ele conhece Alberto. Alberto é um garoto que já vive na superfície, vive numa ilha, isolada tanto da comunidade dos monstros quanto da comunidade dos humanos, né? E ele vive naquele mundinho dele ali, ajuda Luca a sair desse fundo do mar. Alberto vê em Luca alguém muito parecido com ele e tira Luca de dentro desse mar. Ele traz Luca para a superfície, mostrando para Luca o mundo dele, aquele mundo que ele construiu, de sonhos, de desejos, de vontade, e eles juntos começam a criar uma aventura. Só que ao descobrir que o filho está querendo ir para o mundo, os pais de Luca fazem o que pais que dizem que amam seus filhos e que realmente amam de verdade fazem, tentam protegê-lo. Todo pai tenta proteger seus filhos e isso é uma das coisas mais comuns da gente ver. O problema é como essa proteção às vezes acontece. E a ideia dos pais de Luke chamaram um tio que mora nas águas profundas e que mora num lugar bem distante, bem longe de toda a civilização, de inclusive outras comunidades, levar que Luca vá para esse local. E a partir daí, Luca tomou a decisão de fugir, porque ele já conheceu o mundo, já conheceu o lado de fora, o lado da superfície, já viu que é possível se divertir e ser feliz. Ele quer seguir esses sonhos.
então ele foge de casa. Ele então, junto com seu novo amigo, pretende se aventurar na cidade. Só que ao chegar na cidade acontece uma coisa muito interessante. Os dois percebem que precisam se misturar. Então eles têm que esconder essa natureza de monstro para que eles possam se sentir aceitos. Só que, como todo filme, nada pode ser muito perfeito nesse começo, os dois logo são reconhecidos, entre aspas, pelo valentão da cidade. E tem todo o estereótipo, né? Mais velho, se acha o tal, acha que todo mundo gosta dele, porque todo mundo, na verdade, tem medo dele. Tem dois capangas, né? É o valentão típico dos filmes e dos desenhos. Ele tenta subjugar ou também transformar Luca e Alberto em pessoas que têm que obedecer ele, inclusive com um pouco de violência, até que a terceira componente desse grupo de pessoas excluídas e estranhas chega, que é Julia. E aí Julia reconhece neles dois pessoas que são tão estranhas e tão diferentes como ela. E como ela mesma diz, somos três pessoas excluídas e precisamos nos ajudar. E aí, a partir desse ponto, o filme toma um rumo bem interessante, bem bacana, que é a ideia de que eles três podem se juntar para se apoiarem como um novo grupo dentro daquela cidade. Julia se revela uma pessoa que também na cidade não conhecia ninguém, não tinha amigos na cidade, porque as pessoas achavam ela muito diferente, porque ela tinha um jeitinho muito diferente, muito enérgico, diferente das pessoas da cidade. E Julia colhe os dois meninos quando percebe que eles dois não têm onde ficar e passar as noites antes da grande corrida. E é interessante que a grande corrida é o ponto-chave principal do desenho, né, da trama. Segundo Julia, ela vai fazer com que o reinado de maldade, de terror daquele valentão lá vai acabar. Sem começar as metáforas a partir daqui, essa corrida serve para eles, para que esse valentão pare de ser quem ele é. Porque eu acredito que no dia que ele for derrotado uma vez, ele será uma pessoa que não mais vai ter poder sobre as pessoas, vai oprimir as pessoas da cidade. O desenho, ele cria uma ideia, uma história paralela, que é a história da família de Julia. É de uma família de pais separados, onde o pai vive nessa cidade e ela vai visitá-lo em todos os verões, e ela ama ir visitar o pai, estar com o pai. Estuda na capital, na cidade grande, onde ela vive com a mãe. Aparentemente, ela lida muito bem, o pai lida muito bem com ela. E esse pai, que no começo, nas primeiras cenas, parece ser uma pessoa extremamente bruta, arisca, ele se mostra como uma pessoa muito acolhedora, muito consciente, muito amorosa com Julia e com os amigos de Julia quando eles começam a conviver com ela. Julia, ela tem uma energia muito curiosa com o mundo, e essa relação deles dois passa para os meninos e principalmente passa para Albert, que eu não falei anteriormente, mas ele foi abandonado pelo próprio pai. O pai disse que não gostava do jeito dele, não gostava da pessoa que ele era e saiu. Alberto contava nos dias que o pai estava distante, imaginando que um dia ele voltaria, até que uma hora ele desiste para sobreviver. Eu acredito, assim, sendo bem sincero com vocês, que esse filme é uma grande obra de arte, né, a respeito das nossas diferenças, das pessoas que a gente constrói pra gente mesmo e como a gente se relaciona com cada uma das diferenças das outras pessoas. Eu entendo que o filme aborda de forma estupenda e magistral como é que essas diferenças podem ser superadas com a convivência. Porque quando você vive com as diferenças, mas você não se aproxima das diferenças, você não as percebe. É muito interessante, assim, a construção do filme nessa metáfora do como a amizade pode elaborar todo esse processo, como a amizade pode ficar em todo esse processo. Uma das ideias mais interessantes do filme é que a gente não precisa mudar para que as pessoas aceitem a gente. Isso é muito importante. O filme, ele traz muito essa característica dessa percepção, dessa visão. A partir de agora eu quero fazer um parêntese, né? Dando uma explicação a partir de agora, o diretor, ele já foi entrevistado, e essa questão de dizer que Luca é um filme LGBT, que o Luca é um filme sobre um casal de meninos gay, isso é uma coisa da interpretação de quem assiste. O próprio diretor, ele não tem essa visão. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado daqui pra frente. Na visão do diretor, ele é um filme sobre amizade. Somente isso. É óbvio que quem assiste, as pessoas que assistem, e aí eu vou falar nesse momento por mim, ao assistir, eu me identifiquei muito com toda a trajetória desses dois garotos. Algumas coisas que acontecem com eles durante o filme aconteceu comigo, por ter sido uma criança LGBT, e outras coisas não chegaram a acontecer, né? Mas
aconteceram com pessoas muito próximas e que contam histórias muito parecidas na sua infância e adolescência. Por isso que uma das temáticas de hoje é falar sobre a questão da inclusão social das crianças queer, das crianças que são LGBT. Eu vou dar um parênteses agora no filme para tratar um pouquinho de teoria, vai ser a parte chata, mas eu prometo que eu vou tentar traduzir o máximo os conceitos da psicologia, da teoria de inclusão social e da teoria queer aqui para todo mundo, tá bom? O que é a teoria queer que eu quero trazer pra gente, para que a gente possa entender como é que isso se encaixa no filme? A teoria queer, ela surge na década de 80, quando muitos ativistas começam a produzir conceitos e textos sobre o empoderamento e a diversificação da comunidade LGBT. O queer é um termo americano que não tem uma tradução muito boa e exata no Brasil, então por isso que a gente continua usando o termo queer. Ele escreve Q-U-E-E-R, né, queer. Ele quer dizer estranho, ridículo, excêntrico, monstruoso, extraordinário. E ele sempre era usado na complementação de um xingamento com a pessoa LGBT, lésbica, gay, transexual, travestis. Então, era sempre utilizado nos Estados Unidos esse termo para intensificar o xingamento a uma pessoa LGBT. Voltando, isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não se tem uma palavra que se assemelhe, que chegue muito perto disso, assim, nesse sentido, não. Sempre existiu muito a ideia de que xingar uma pessoa, que mesmo que ela não seja gay ou homossexual de viado, era a ideia de que tudo que a pessoa estava fazendo era errado. Quando, por exemplo, alguém chegava e dizia assim, deixa de viadagem, aquele comportamento que a pessoa estava fazendo, a pessoa que estava xingando estava dizendo assim, poxa, para de fazer isso, que coisa de viado, isso é coisa de viado, você não devia estar fazendo. As teorias queers, elas se apoiam na ideia de que a gente hoje conhece como heteronormatividade compulsória. É a ideia de que quando o indivíduo nasce, ele nasce heterossexual. Mas, Roberto, quer dizer que a pessoa já nasce gay, já nasce lésbica? Sim, já nasce gay, já nasce lésbica, já nasce bissexual, já nasce pessoa trans. A ideia da heteronormatividade compulsória é o entendimento de que todos os indivíduos, todas as pessoas, elas são heterossexuais por natureza, porque é o natural ser heterossexual. Tudo que for contra isso, ou diferente disso, é anormal ou patológico. Hoje em dia, com o entendimento de que as sexualidades desviantes dessa norma não são patológicas, porque por algum momento se acreditou que ser gay era uma patologia, ser lésbica é uma patologia, ser transexual era algum tipo de patologia, algum tipo de diferença dos indivíduos. Então, como hoje em dia isso já não é mais comum, já não é mais entendido como verdadeiro, isso perde um pouquinho a força, mas as pessoas ainda acreditam nessas teorias. Como, por exemplo, quando você faz um chá de revelação para identificar, para dizer para as pessoas se seu filho ou sua filha vai nascer menino ou menina. E esses chás de revelação estão se tornando cada vez mais opressores para a comunidade LGBT pelo pensamento de que quando você idealiza uma criança na sua gestação, que você idealiza que você sabe e descobre que é uma menina e precisa descobrir anteriormente porque você precisa preparar um quarto todo feminino, de cor rosa, com bichinhos de pelúcia e boneca, mas se for um menino, um quarto azul. Então, todo esse processo já é uma idealização, uma construção social que a gente tem no entendimento de que a gente acredita que aquele indivíduo que nasce com um sexo biológico, ele automaticamente já pertence ao indivíduo até o resto da vida, e a sua sexualidade ela não é desviante da norma, não é desviante do normal. Trocando em miúdos, a ideia da teoria queer é o entendimento de que essa ideia da heteronormatividade, ou seja, de ser hétero desde o nascimento, não faz nenhum sentido com a realidade. A teoria queer ela entende que o indivíduo ele nasce, ele vem enquanto possibilidade de ser, e que as relações que a gente vai tendo durante a vida vão construindo as nossas relações de pertencimento e relações internas de reconhecimento. Então,
eu me sinto pertencente a isso e me reconheço como isso. Aí eu vou dar um exemplo mais tranquilo sobre isso. Digamos que o menino, nasceu um menino e ele cresce até um determinado momento da sua vida entendendo-se enquanto menino do mesmo sexo que ele nasceu. Só que aos 60 anos de idade, ele percebe que sempre houve alguma coisa errada e ele não entendia o que era, se reconstitui, se reconstrói e começa a perceber em si mesmo que, na verdade, ele é uma menina. Roberto, aos 60 anos de idade isso pode acontecer, a pessoa pode viver a vida inteira enquanto uma pessoa cis e aos 60 anos acontecer, pode. Isso aconteceu com o cartunista Laerte, que hoje é uma cartunista que viveu anos da sua vida vestindo roupas femininas, mas ele não se entendia enquanto mulher, não se percebia enquanto isso. Percebia enquanto uma pessoa crossdresser, que é o nome que a gente dá para as pessoas que se vestem com roupas femininas ou com roupas do gênero diferente do dela. Dentro dessa perspectiva, a teoria vai nos dizer, os livros, os pesquisadores vão nos dizer que a teoria queer, o entendimento dos indivíduos queer, são os indivíduos que não aceitam essa heteronormatividade compulsória. Ou seja, não é que elas são gays ou lésbicas, é que uma pessoa queer, ela não se encaixa nesse modelo. Ela não se encaixa nesse modelo que a gente vai chamar também de binário, porque só entende que existe o sexo masculino e o sexo feminino, e que esses contrários é que podem se relacionar, e uma pessoa queer não vai entender essas relações desse jeito. Ela vai entender que ela é um indivíduo que se relaciona com outro indivíduo, independente da sua genitália, independente da constituição do indivíduo que ele é. Os indivíduos queer são indivíduos que eles estão fora da norma, fora do normal. Trazendo para o filme, entendendo que os dois meninos não são humanos, são monstros. Eles seriam crianças queer porque eles são monstros. Eu não sou nem homem nem mulher, sou monstro. Ah, mas é monstro masculino e monstro feminino, que isso mostra no filme. Metáforas, tá bom? Não sei se eu entendi direito. Ó, meu relógio querendo participar da live. É interessante que, a partir dessa construção que o filme traz, as pessoas queer, porque são pessoas que, por não estarem nessa norma, não se sentirem homossexuais ou heterossexuais, eles têm muita dificuldade, principalmente na infância, de se encaixarem num mundo que acredita que só isso é verdade. As crianças que se percebem LGBT muito mais cedo, elas se percebem muito fora desse mundo que nos rodeia, se percebem muito aquém desse mundo, porque esse mundo não consegue prendê-la. Há alguma coisa diferente, algo que não é o que estão dizendo aí. Eu não sou isso que estão dizendo. E aí é que começam os primeiros problemas, porque há muita discriminação com crianças que são LGBTs ou que pareçam ser LGBT, porque isso é uma outra coisa muito mais problemática. Eu lembro que eu cresci tendo um amiguinho que ele, na escola, para todo mundo, ele era gay. E sofria discriminação enquanto uma criança gay. Enquanto eu, enquanto criança, tentava me adequar à norma e parecer o mais normal possível, não conscientemente. Isso é uma coisa muito interessante. Eu queria sempre fazer parte das coisas. Então, para fazer parte, eu tentava me adaptar. Muito como as duas crianças do filme. Mas esse meu amigo não. Ele estava um pouco se lixando porque as pessoas achavam dele, ele era feliz. Era discriminado, era muito falado e era feliz. Acontece, ele nunca foi uma criança gay. Até onde eu conheço enquanto adulto até hoje, ele nunca foi uma criança gay. E nenhum adulto gay. Eu imagino como é crescer assim. Como é crescer com esses traumas, com esses problemas, porque eu não vivi com isso. Como eu já disse para vocês, quem é meu aluno, minha aluna já sabe muito bem que eu repito isso, eu tive muita sorte. Porque no meio em que eu vivi, a minha sexualidade ela não era tão exigida. E nos momentos que ela foi exigida, ela nunca foi muito cobrada. Eu tive muito essa sorte. Diferente de outras crianças que são afeminadas, que aparentam ser gay, que sofrem violência. E sofrem violência não somente na escola, sofrem violência na rua que moram, sofrem violência dentro de casa. E o filme ele vai trazer um pouco disso, mas calma lá, né? Então, como é que acontece esse processo de discriminação e o que é que acontece com essas crianças queer que estão nesses ambientes opressores? Elas crescem geralmente muito tímidas, muito retraídas e sem muita força de vida. Geralmente a gente encontra nos consultórios de psicologia crianças extremamente apáticas, extremamente deprimidas. Infelizmente, eu tenho que falar para vocês, muitas delas cometem suicídio quando chegam
no meio da adolescência, porque não aguentam viver nesses ambientes de opressão. Nos Estados Unidos, existe uma campanha há anos chamada It's Get Better, traduzindo, né, está melhorando. É a ideia de que pessoas que são LGBTs, pessoas que são gays, venham a público, na televisão, nas redes sociais, falar para esses adolescentes, essas outras crianças, que a vida de opressão que elas estão vivendo, aquele momento de opressão que elas estão vivendo, vai melhorar, vai passar. Aquilo vai sumir. E isso é muito importante da gente colocar, porque o indivíduo que ele, na infância ou na adolescência, entra em depressão, o processo é muito rápido. E os índices de suicídio são muito grandes, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem muita divulgação disso, até por conta de algumas leis. Existem alguns casos que se tornaram famosos dentro do meio LGBT, mas principalmente porque essas crianças não percebem o futuro que pode ser muito melhor do que o que está acontecendo naquele momento. Não percebem a possibilidade de reestruturação. Pensem assim, quem tem filho adolescente sabe da impulsividade dos seus filhos, sabe da forma como os filhos se relacionam socialmente, que assim, acreditam que são os reis da cocada preta, acreditam que pode tudo. Isso é muito natural do adolescente. Então, inverta essa chave. Coloque toda essa energia para um adolescente que acredita que aquela foi a última vez e a última tentativa de ser alguém. E ela foi aviltada, foi suprimida, ela foi violentada, dizendo que, assim, que esse tipo de vida eu não quero dentro da minha casa. E aí o que acontece? Os pais expulsam essa criança dentro de casa. Mas expulsam deliberadamente porque não amam a criança? Não necessariamente. Às vezes expulsam essas crianças porque não aceitam a forma delas serem. Expulsam essas crianças porque não compreendem que aquilo ali, que aquele comportamento pode ser um comportamento aceitável dentro da família, dentro daquele espaço. Não necessariamente bota para fora, mas a criança se sente fora daquele ambiente familiar, que era o último local que ela poderia ter um conforto. Ela não tem mais. Então, na rua eu já sofro violência, na escola sou agredido. Dentro de casa, onde era meu porto seguro, eu não tenho acolhimento das pessoas que eu amo. Essa criança, ela se vê num mundo onde as únicas alternativas que tem é ou sair de casa ou se matar. E acontece muito, que é o último conceito que eu quero trazer hoje aqui, em alguns casos, essa criança que sai de casa ou que é expulsa, ela encontra o que a gente conhece dentro do meio LGBT, das famílias de afinidade, das famílias de aceitação. O que é isso? São as famílias que a gente encontra no mundo, né? Pessoas que a gente acaba se tornando irmão, mãe, pai, no meio drag queen, no meio das travestis transexuais. Isso é muito comum, onde geralmente existe uma pessoa mais velha, que é a dona da casa, ou a mama, né, da casa, que essa pessoa cuida dos mais novos. Essa pessoa mais velha cuida daqueles que foram excluídos das suas famílias e acolhe, às vezes, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas na mesma casa. É importante a gente trazer esses paralelos porque agora eu quero começar a trazer todas essas questões para o filme Lu. E aí, a partir de agora, quem não assistiu o filme, sai da live, né, para de assistir, e não gosta de spoiler, porque agora eu vou trazer realmente as cenas do filme, vou contar as cenas do filme, como é que a gente pode trazer a metáfora para essa visão das questões LGBT, das questões de aceitação social. Então vamos lá. Que cenas do filme que a gente remete a essa infância LGBT? Que cenas do filme a gente pode começar a compreender e perceber que tem? Vamos do comecinho mesmo, né? Primeira criança, né? Alberto, ele é o reflexo desse processo da criança que foi excluída pela família, né? O pai deixou ele sozinho. Alberto sente muito por isso, ele criou algumas teorias, inclusive de vez em quando duvidosas sobre o mundo, né? Assim, imagine que é uma criança de 11 anos dizendo que as estrelas são anchovas. Então, como é que você sabe disso? Porque eu sei, porque eu estou te dizendo que é verdade. Ele cria naquela ilha, né, um mundo todo dele, um mundo de segurança dele, com as coisas dele. É óbvio que meio que completando essa coisa dos pais, meio que completando essa coisa do pai que deixava um pouco do pescador ali, do colecionador, mas que de verdade, ele cria um mundo, um refúgio. Longe dos humanos, porque ele sabe que os humanos não gostam de monstros como ele, mas um ambiente onde ele pode ser ele mesmo. E essa é uma coisa muito interessante, né? Que muitas crianças LGBT, gays ou lésbicas, elas acabam criando
um ambiente só delas, brincadeira só delas, porque ninguém quer brincar com ela daquela brincadeira que ela gosta. Ninguém quer se aproximar dela por causa daquelas questões que ela gosta. E aí, a segunda metáfora que eu quero trazer é essa história do sair do armário, que Alberto é quem tira Luca do dentro do mar, né? Que era aquele lugar que ele vivia, escondido inclusive da própria família, e é trazido para o mundo. E eu fico pensando muito sobre essas questões assim do revelar-se, do dizer, e aí fica um pouco mais claro do porquê eu falei da heteronormatividade compulsória. Porque a pessoa heterossexual, o indivíduo heterossexual, ele não precisa dizer para ninguém, não precisa criar um momento específico, uma idade certa para chegar para a família e dizer assim: olha, meu pai e minha mãe, eu preciso contar uma coisa muito séria, que é, eu sou heterossexual. Se alguém aqui da live conhece uma história como essa, me conta, porque eu nunca ouvi isso. Por quê? Porque já se considera e se entende que o indivíduo mesmo que ele tenha um jeitinho, que é o que a gente fala, né? O frontal tem jeitinho, mas eu já vi namorando. Essa coisa do tirar do armário é uma coisa muito do mundo LGBT, né? Do sair de dentro da caixa, do sair do armário, e é muito simbólico isso dentro do filme para a gente que assiste. Voltando, é uma metáfora de interpretação que eu estou trazendo, que a gente está trazendo, que não tem nada a ver com o que o diretor do filme colocou, tá bom? E aí uma outra cena é que, a partir desse momento, que a família começa a descobrir que Alberto está diferente, está chegando mais tarde, está mentindo dentro de casa, com todo amor e carinho. E aí, nesse momento, realmente é com amor, porque a gente percebe isso no filme, não é diferente. Os pais, eles resolvem trazer um tio de fora. E aí eu fiquei pensando muito nesse momento em todas as situações que uma criança LGBT precisou ser afastada do convívio, precisou ser levada para um local onde ele vai ser tratado e que vai deixar de querer pensar sobre essa coisa de ir para o mundo de cima, do mundo dos humanos. Todas as crianças que foram amadas pelos seus pais, mas que foram aviltadas das suas vidas, e que os pais, nesse momento, simplesmente se fecham na bolha e dizem assim: eu sei o que é melhor para você nesse momento, o melhor para você é te colocar no fundo do mar, um local tão escuro e inóspito que você não vai ter nenhuma possibilidade de ser essa pessoa que você está querendo ser. Você vai, inclusive, esquecer de ser isso. Você só vai precisar abrir a boca e se alimentar. Se isso não é uma lavagem cerebral, se isso não é um pensamento de que assim, você tem que viver nesse mundo que é o correto, então tem uma metáfora melhor para isso, né, nesse momento. É muito característico isso no filme, quando a mãe dele fala que você não pode, ninguém pode saber quem você é. Só fiquei pensando nos meus vizinhos, assim, poxa, eu não posso saber que você é gay. As pessoas não podem saber que você é gay, porque saber que você é gay é ruim para nossa família. E, trazendo outras metáforas, né, do filme, a cidade, quando eles começaram a chegar na cidade, pensavam em se misturar. O que acontece? Uma coisa que é muito importante, eles precisavam se comportar de uma forma que as pessoas não percebessem que eles eram monstros. Eles precisavam se adaptar àquela norma. Aí lembra que eu falei um pouquinho lá atrás sobre essa coisa da heteronormatividade compulsória? Quando eles entram na cidade, eles começam a querer parecer pessoas comuns e normais, para poder conviver com as pessoas e chegar ao sonho deles. E eles percebem nesse ambiente que, mesmo assim, há pessoas que vão violentar, vão machucá-los, que é quando chega o tal do Ercole Visconde, né? Que é aquele cara que chega na Mobilete, que é o valentão. Então, nesse momento, acontece uma coisa que é muito comum também, e por isso, da ideia dos movimentos, das construções das identidades LGBTs, do movimento LGBT como um todo, o estar junto, da questão do estar junto. A Júlia chega nesse momento e defende, percebe que eles dois também são excluídos como ela, e que nesse momento a personagem dela começa a ter uma importância, porque ela não é um monstro como os outros dois meninos, mas percebe neles dois a questão da diferença, a questão do ser excluído. Por que pessoas gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, que são pessoas tão diferentes nas suas demandas, se juntaram no mesmo objetivo, na mesma sigla? Também por esse momento. Mas também você está querendo dizer que também que tem alguma metáfora para a questão de Júlia? Em alguns momentos eu até achei de trazer isso sim, né? Ela é uma menina diferente, mas não se coloca que diferença ela teria, a não ser que seja uma menina extremamente diferente de todas as outras meninas da cidade, né? Que anda de bicicleta, que entrega peixe, que corre, que quer
derrotar para todo sempre todo o Hercule Visconti. E aí a gente percebe o ambiente na casa de Julia, como os estereótipos na gente são tão agressivos. E eu vou falar enquanto pessoa LGBT nesse momento. Os dois meninos entram na casa de Julia e vê o pai dela, um cara corpulento, tatuado, sem um braço, cheio de lança, cheio de arpão dentro de casa, pescador e caçador de monstros. Ora, se eu entro na casa de um cara que se diz declaradamente homofóbico, que mataria gay se visse na frente, eu vou ficar com medo. Eu vou achar que a pessoa vai bater em mim. Eu vou achar que aquela pessoa não tem um braço porque ele perdeu caçando monstro. Porque o desenho deixa claro isso muito forte nesse momento. Os dois meninos, Alberto e Luca, eles se retraem para não se deixarem perceber pelo pai de Julia que são monstros, porque ele pode querer matá-los. O pai de Julia depois se mostra uma pessoa extremamente acolhedora, extremamente consciente, extremamente perceptiva e amorosa, né? Por trás de toda aquela capa de um homem bruto e corpulento, tem uma pessoa que tem um coração enorme. É importante que a gente tenha todas essas metáforas, e principalmente a metáfora do final do filme. E aí é o maior dos spoilers do filme, né? Que é uma coisa que eu achei que não ia acontecer, né? Tem a cena final e o que acontece com eles? Toda vez que bate água neles, né? Imagina que toda vez que toca alguma música de balada, de Britney Spears, de Gloria Gaynor, que o gay não consegue se segurar ali, ele vai começar a se remexer, né? Eu acho que aquelas gotas d'água, eu fico pensando muito assim, né? Ele vai dar pinta. Não pode mandar ele dançar, porque ele vai realmente parecer uma pessoa gay. E aí, o que acontece? Na última cena, na cena final, começa a chover. Tinha acontecido alguns momentos antes que o Alberto brigou com o Luca por causa de ciúme, né? Por causa da aproximação dele com a Julia, mas uma aproximação muito mais intelectual, pela descoberta de outras particularidades ou de outras coisas que era comum para os dois. E ele tem um pouco de ciúme, eles brigam e acaba que Julia descobre que Alberto é monstro. Só que Julia já desconfiava que Luca também era monstro. E aí, nesse momento, nessa conclusão dessa cena, Julia mostra para Alberto que não importa. Para mim, não importa que vocês dois sejam monstros. Para mim, o que importa de verdade é que vocês são pessoas que podem, juntos comigo, continuar nos amando, continuar me defendendo, continuar eu defendendo vocês, e eu posso continuar acolhendo vocês. Ou seja, eles ainda continuam sendo aliados contra tudo aquilo que ela sempre sonhou. Não importa quem você é, do jeito que você é, mas você também é escolhido como eu. E você não enxerga isso, né? Então, eu achei bem interessante nesse momento que o filme ele traz essa reviravolta de mostrar na menina e no pai dela esse acolhimento, independente de quem eles são. E aí, na cidade, você percebe que outras pessoas também viviam escondidas. Há muitos anos, inclusive, né? Com a chuva, as pessoas simplesmente dizem: quer saber? Eu vou ser eu mesmo. E dane-se o que as pessoas acham, e dane-se o que as pessoas pensam. Nesse momento que o filme fecha, com essa questão da aceitação da aceitação de quem a pessoa é, de quem ela pode continuar sendo. Para começar a encerrar a live, eu quero trazer duas simples contextualizações e conclusões para a gente hoje. Primeira de todas, o autor do filme ele não fez um filme de temática LGBT. Mas ele lançou o filme no mês do orgulho LGBT. Você quer mais LGBT que isso? Não é isso. Eu assisti o filme e percebi essas metáforas, certo? Na verdade, quando ele foi entrevistado, uma coisa muito importante trazer, ele disse que sentia falta de existir um filme que falasse de um momento onde as crianças tivessem o que ele chamava de pré-romance, que é o quê? É quando o indivíduo não necessariamente despertou para nenhum tipo de paixão, mas ele tem uma amizade tão forte que, independente se é do desejo do objeto sexual, ele tem a amizade com aquela pessoa. Ele tem um amor diferente por aquela pessoa, que não é um amor sexualizado. Isso é importante deixar. Então ele chama isso, inclusive, o termo que ele usa é pré-romance, né? Que é a fase antes da puberdade, a fase antes dessas coisas aparecerem com força. Uma outra coisa que eu queria deixar muito importante é assim, quando alguém te perguntar como é que eu vou explicar isso para os meus filhos, e aí eu te aconselho a passar o filme para os seus filhos e perguntar a eles o que é que eles acharam do filme e o que é que eles entenderam. Porque para ensinar preconceito é simples, é rápido. A gente ensina preconceito sem nem sentir nas pequenas coisas que a gente faz, dizendo que o nosso filho menino vai ter uma namoradinha, vai jogar futebol, e que a menina tem que brincar de boneca e brincar de casinha, porque esses são os brinquedos que cabem no gênero deles. Esses preconceitos eles já são passados assim. E quando eles têm que ter preconceitos com pessoas porque não têm a mesma classe social que a sua. Então, quando você quiser falar de preconceito do seu filho, mostra o filme. Pergunta para ele
é assim que você vai ensinar amor pro seu filho, tá bom? Por fim, e aí eu quero terminar com a última frase do filme, né? Porque uma das últimas frases do filme, quer dizer, mais emblemática, que é o que a avó fala, né? Que ela, vou ler exatamente a frase, né? A mãe tá preocupada e diz, porque agora? O que vai ser deles? O que vai ser desse menino no mundo? Que agora todo mundo sabe que ele é monstro. E aí a avó fala, algumas pessoas nunca vão aceitar ele. E isso é muito forte. Porque eu sei que tem gente que não me aceita como eu sou. Mas outras pessoas vão. E isso é muito mais importante, porque a gente sabe que algumas pessoas aceitam a gente exatamente como a gente é. E ele parece que é uma pessoa que sabe escolher isso. Isso já aconteceu comigo uma vez na vida. Uma vez saiu uma foto minha no jornal, com o meu namorado na época. E uma pessoa veio pra mim perguntar assim, poxa, você saiu no jornal, né? Eu vi lá, bacana. Mas você sabe que aquela pessoa que saiu na foto com você é gay? E aí eu respirei fundo, né? Assim, você sabe que você não devia andar com essas pessoas, porque as pessoas falam. Amigos meus vieram falar pra mim sobre isso, sobre o fato de ele ser gay e você tá andando com ele. E aí eu, sabe, assim, eu fui um pouco grosso na hora, mas eu cheguei pra pessoa e disse assim, mas talvez eu saiba escolher amigos melhor do que você, porque nenhum amigo nunca veio falar mal de você pra mim. Nenhum amigo meu nunca falou mal de você. Então eu acho que quem não sabe escolher amigos não sou eu. Talvez você devesse aprender a escolher amigos. Eu quero fechar essa live com isso hoje para que a gente entenda. Ser uma criança LGBT não é fácil, mas ela se torna mais simples quando a gente ama, desde essa infância. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu tenho menos de um minuto para fechar a live. Tchau. Até a próxima.